apresento a vocês o Chico. Então, gente, no vídeo de hoje eu já tô aqui com o Chico no colo. Daqui a pouco ele vai reclamar, porque tá muito tempo no colo. Tô falando. Mas enfim, eu tô com... Botei no chão que ele tava reclamando. Se vocês já viram alguns vídeos meus aqui do canal, alguns desses últimos vídeos que eu postei, o Chico deu alguns closes, às vezes aqui na cama, às vezes na penteadeira. E pra quem me acompanha já nas minhas redes sociais, inclusive, se você não acompanha, já aproveita pra seguir, se inscreve aqui no canal também. Então, pra quem já me acompanha, provavelmente já deve ter visto o Chico, já deve conhecer um pouquinho da história dele. E aí eu resolvi trazer isso aqui pro canal, porque algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre como cuidar e tudo mais. Pra quem não sabe, o Chico foi resgatado do lixo. Manhã foi jogar lixo e aí ela viu uma caixa com 4 gatinhos. Entre eles estava Chico e os outros 3 irmãozinhos dele. Eram 2 pretinhos e 2 cinza, assim, parecendo uma cor de gato siamês, sabe? Uma cor bem bonita. E aí eles estavam bem fraquinhos. Era uma caixa, gente, que tinha um monte de coisa, assim, tinha prego e tudo mais. Então, assim, a pessoa que colocou lá colocou de maldade mesmo, porque pegar gatinhos recém-nascidos, ainda com cordão umbilical preso, o olhinho fechado e botar numa caixa com prego, né? Aí manhã trouxe aqui pra casa, mas a gente não ia ficar com nenhum dos gatinhos. A ideia foi a gente trazer e ir cuidando deles e aí ir doando. Eu coloquei no Instagram na época, nos stories, algumas pessoas se candidataram e pegaram os gatinhos. E aí 3 deles foram adotados. Infelizmente esses que foram adotados não sobreviveram. Eles estavam fraquinhos, alguns chegaram até ir pro veterinário, mas já estavam bem fraquinhos mesmo. Chico sempre foi o mais agitado de todos, tanto que foi o primeiro dos 4 que abriu os olhinhos, o cordão dele já não tava mais preso, então assim, ele era o mais agitadão dos 4. Ele era o que acordava os gatos, inclusive de noite, que eu fiquei um mês praticamente sem dormir direito. Porque o que a gente fez? A gente pegou, pra cuidar deles eu assisti muito vídeo no YouTube e também tive algumas orientações de algumas pessoas que são veterinárias. Então o que a gente fez? A gente fez tipo um ninhozinho pra colocar eles, porque os gatinhos quando são muito novinhos eles não conseguem regular a temperatura do corpo sozinhos. Então a gente pegou uma cama de Billy que ele nem usava mais, porque gato é assim, né? Billy é meu outro gato, pra quem não sabe, Billy já apareceu também quando era bem pequenininho, agora ele tá bem grande e gordo. Gato tem dessas coisas, né? A gente compra as coisas pra eles e eles simplesmente ignoram. Tipo, eu comprei uma cama pra Billy e ele só quer dormir no chão ou então nas caixas que chegam de coisas aqui. Então, eu peguei essa cama de Billy e a gente meio que dobrou ela, colocou uns panos ao redor e tal. Fez um ambiente bem quentinho pra colocar os 4. E aí eles ficavam bem naquele cantinho ali. Eu deixei eles aqui no quarto pra eu poder estar sempre olhando, saber se tá tudo ok com eles e tudo mais. E pra alimentar, eu vou colocar a receitinha que eu fiz aqui no canto, porque eu não vou lembrar agora exatamente, mas tem farinha láctea e tudo mais. Então eu vou deixar aqui a receita pra vocês. E aí a gente dava essa receita numa seringa bem pequenininha e tinha que dar bem devagar pra eles não engasgarem. Um detalhe também é que você tem que deixar eles com a barriguinha pra baixo. Não pode fazer que nem neném, sabe? De colocar de barriguinha pra cima e dar, porque eles podem aspirar, enfim, tem vários cuidados. Eu não vou saber falar exatamente todos os detalhezinhos, porque eu não sou profissional. Eu só tô passando pra vocês o que eu fiz pra cuidar desse que ficou aqui, tá? Então, a gente fazia esse mingauzinho e ia dando da mamadeirinha pra eles. Eu confesso que inicialmente eu não tinha um tempo específico pra dar, sabe? Eu meio que lembrei a forma como que acontecia quando a mãe de Billy, por exemplo, que Billy Billy mamou durante muito tempo, então eu sempre observava a mãe dele e era assim, tipo, eles acordavam, iam atrás porque tava com fome e mamavam. Se eles estavam quietinhos é porque eles não estavam com fome. Então, eu peguei e fiz dessa forma. Talvez tenha feito errado? Talvez tenha feito errado. Mas deu muito certo com o Chico. Então, quando eles ficavam muito agoniadinhos e tal, aí eu ia lá e dava uma madeirinha e aí eles ficavam quietinhos e dormiam. O que eu percebi dos gatinhos é muito isso. Tipo, quando eles estão com fome, eles ficam acordados e super agitados. Quando eles estão de barriga cheia, eles ficam lá quietinhos. Às vezes até ficam andando, mas não ficam miando, sabe? E aí, a gente também ia doar Chico. Só que ele foi ficando, sabe, tão fofinho. Ele foi desenvolvendo
desenvolvendo, os gatos foram se acostumando mais com ele, porque logo no começo o Billy ficou meio assim, sabe? Não tava querendo contato com o Chico, nem com os outros gatinhos, ficava todo desconfiado. Inclusive, Billy ficou mais ou menos um mês sem entrar aqui no meu quarto, e ele vive aqui no meu quarto, dorme aqui e tal. E quando esses gatinhos chegaram, Billy sumiu daqui, ele ficava na porta, olhava os gatinhos, mas ele não entrava, todo desconfiado. E aí depois ficou só Chico, e ele foi se desenvolvendo muito bem, sabe? Ele mamava direitinho, com o passar do tempo a gente foi aumentando, a gente começou a dar mamadeira também pra ele, ao invés de ser na seringa, e um potinho desses, sabe potinho, não é de conta-gota, mas vocês vão estar vendo aqui nas imagens que eu tô colocando aqui do lado alguns stories que eu tenho salvo deles. Então a gente ia dando e eu achava muito fofo as orelhinhas dele, quando ele ficava mamando, eu ficava com as orelhinhas, vontade de apertar. E a gente começou a ir se apegando, sabe? Ele foi se desenvolvendo, a gente ia cuidando dele e tal. E eu percebi que ele mudou muito, porque ele era totalmente preto. O olhinho também era bem preto, o olho mudou muito de cor. Ele ficou com uma rajadinha nas costas também, um tempo, 3 rajadinhas. Nas costas não, no pescoço. E depois sumiu. Agora também, né, ele ainda não tá adulto, então tá mudando. Tem algumas partes, o peito dele tá mais cinza, o corpo tá mais pretinho, ele tá mudando muito de cor. Eu não sei que cor ele vai ficar, mas por enquanto ele tá preto e cinza. E a adaptação dele com Billy, com Bella, foi bem assim, foi lenta, mas foi de boa. Eu achei que foi lenta, né? Mas foi bem tranquila, tipo, Billy não chegou a bater nele, nem nada. Ele só meio que afastava, assim, porque Chico é muito agitado, né? Então Billy queria brincar, pulava, assim, tal. E às vezes, o que acontecia mais era só de Billy afastar, sabe? De Chico pular pra querer brincar e tal. E Billy dar umas afastadas. Mas ele foi, sabe, se aproximando bem aos pouquinhos, porque a Billy é muito fofo, assim, ele é um gato muito carinhoso. E eu achei que ele ia ter mais dificuldade por ele ser por muito tempo o único gato aqui, né, em casa, ele era o rei. E aí apareceu Bella, que é a gata de minha irmã, mas que vive aqui em casa também. E depois Chico, mas aí, tipo, ele soube e foi se adaptando muito facilmente. A gente não teve esse problema de atrito, de briga mesmo entre eles. No começo, quando eles estavam bem pequenininhos, a gente tinha que acordar, tipo, de madrugada pra dar comida. Porque eram a cada 4 horas, se eu não me engano, os intervalos. Então eu colocava despertador e toda hora tinha que estar dando a comidinha, inclusive de madrugada. Às vezes acontecia de eu esquecer de botar o despertador, mas o que acontecia? Chico, que era o primeiro a acordar, o desesperado, acordava, miava, acordava todos os gatinhos e, tipo, como eles estavam ali, consequentemente eu ia acordar, né? Então foi assim durante mais de um mês, se eu não me engano, eu acordando pra dar mamar pra ele. Logo no começo dá um trabalhinho de você conseguir dar leite pra eles, porque eles não estão acostumados com aquela textura, né? Eles querem o biquinho do peito da mãe, que é maciozinho e tal. E a mamadeira é mais durinha, então assim, eles não estão acostumados com aquilo. O cheiro do leite também não deve ser igual ao leite da mãe. Então demorou um pouquinho até eles entenderem que aquilo ali era o que tava dando comida pra eles. Aí depois disso era um desespero, era só encostar assim um pouquinho, às vezes encostava assim do lado e eles já iam no desespero, sabe, pra querer mamar. E é muito fofinho quando eles começam a aceitar, você fica tipo... oh... Sendo bem sincera, eu achei que seria bem mais complicado cuidar dos gatinhos, sabe? É cansativo pela questão de que você tem que dispor grande parte do seu dia e Chico teve sorte por isso, né? Porque eu fico o dia todo em casa, então eu tinha como estar sempre olhando e tudo mais. Ah, e uma outra coisa, detalhe importante, você tem que colocar eles pra fazer xixi e cocô. Sim, os gatinhos, eles não fazem xixi e cocô sozinhos. E também é bom estar sempre limpando os olhinhos, né? Principalmente se eles ainda tiverem com os olhinhos fechados. Então, pra fazer xixi e cocô, eu pegava um pedacinho de algodão e ia passando lá na bundinha e no pipizinho deles, e aí saía o xixizinho e o cocô. É uma quantidade bem pequenininha e é muito engraçado, porque assim, Chico, ele demorou um pouquinho pra fazer, eu fiquei até preocupada, demorou alguns dias e eu fiquei tipo, meu Deus, ele vai morrer, que ele não tá fazendo cocô. E aí, mas aí, tipo, na primeira vez que saiu, eu fiquei, tipo, comemorando, porque eu estava vendo o cocôzinho dele saindo. Mas assim, é muito cuidado que você tem que ter, entendeu? Então eu colocava ele pra fazer xixi e cocô mais de uma vez por dia, assim, eu não lembro exatamente a quantidade agora, mas eram várias vezes durante o dia que eu colocava, ia lá esfregando, e eles fazem muito xixi, então tem que fazer isso o tempo todo e pegar o algodãozinho molhado e passar nos olhinhos.
Isso é pra evitar que tenha algum problema, alguma infecção e tudo mais, sabe? Você umedece um pouquinho o algodão e vai passando nos olhinhos dele. É tipo assim, você tem que fazer o que a gata, a mãe, faria se estivesse com eles, que é tudo isso. Ensinar a fazer xixi, ensinar a fazer cocô. E aí essa coisa dele passar a comer ração também é bem aos pouquinhos. A gente vai colocando um pouquinho de ração, mas não deixa de dar o leite, sabe? Porque eles demoram um pouquinho pra se adaptar, mas Chico foi bem rápido, assim. Depois que ele começou a comer ração, eu acho que a gente só ficou meio que fazendo essa troca uns 3 ou 4 dias, e aí depois ele comeu só a ração tranquilamente. Bom, então eu acho que isso é tudo. Hoje Chico tá esse gato lindão, ele tá crescendo bastante, se desenvolvendo muito, e eu queria passar isso aqui pra vocês só pra a galera que é daqui do YouTube, às vezes não me acompanha no Instagram e não tem uma noção exatamente de como é que aconteceu isso. Mas a galera do Instagram tem um amor incrível pro Chico, inclusive eles ficam pedindo, vocês, né, que são do Instagram, estão aqui, ficam pedindo muito pra mostrar Chico, porque ele realmente é um trocinho super amoroso, ronrona pra caramba, ama carinho, enfim. Hoje que ele tá na agonia porque ele tá correndo aí pela casa querendo brincar com o Billy, mas enfim. É isso, como eu falei antes pra vocês, né, eu não sou veterinária, não sou profissional, só tô passando um pouquinho do que eu aprendi com a ajuda da internet e que graças a isso salvou Chico. Ele tá aí lindão, maravilhoso, cada dia maior e mais forte. Comenta aqui embaixo se vocês também já pegaram gatinhos filhotes, me contem aí como é que foi, se vocês já resgataram, como é que foi esse processo aí de cuidar, me conta tudo aqui. E também me falem se tem alguma outra coisa que a gente precisa fazer com gatinhos filhotes pra cuidar deles bonitinho e tal. Comentem tudo aqui embaixo, porque, né, a ideia é que esse vídeo seja um vídeo que ajude pessoas que pegaram filhotinhos por aí e não sabem o que fazer, né? Peguei Chico aqui rapidinho de novo, só pra dar tchauzinho pra vocês. Então é isso, ó. Eu não sei se eu fiz tudo certinho, mas Chico tá aqui, ó, tá bonito, tá forte, tá um tocinho, né, mãe? Daqui a pouco ele se reta de novo, ó. Então é isso, amores. Um beijo e até mais.